Gostaria de apresentar com muita honra, com muita alegria, com muita felicidade, a professora doutora Vera Lúcia Harabaji-Hanna, que vai apresentar a palestra Glória Aldua em How to Tame a Wild Tongue, nos sotras e os interstícios da língua e da identidade cultural. A professora Vera foi minha orientadora do doutorado, então, assim, é com muito carinho que eu faço essa apresentação e muita honra mesmo, professora. A professora Vera possui pós-doutorado pela Brown University dos Estados Unidos, em que desenvolveu a pesquisa A Ressignificação das Humanidades e as a Liberal Arts na Universidade Americana, em busca de interlocução com a realidade brasileira. É doutora na área de historiografia linguística do Programa de Estudos de Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, com pesquisa sobre aspectos culturais e linguísticos da londonização do Brasil no século XIX. Desenvolveu mestrado no Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde tive a oportunidade de fazer doutorado e sou mackenzista também, como a professora Vera. É professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e atua no curso de Graduação em Letras do Centro de Comunicação e Letras, também dessa universidade, com as disciplinas de Metodologia do Ensino de Língua Inglesa e Literaturas e Cultura dos Povos de Língua Inglesa e Estudos Culturais. É membro do GT Historiografia Linguística, da Associação Nacional de Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL. Pesquisadora líder do CNPq, coordena o grupo de pesquisa Praticando Estudos Culturais, Língua, Cultura e Texto no Ensino de Línguas Estrangeiras. Coordena o projeto de pesquisa Ensino de Línguas Estrangeiras e Globalização, Língua, Cultura e Comunicação Intercultural. Destacam-se em suas produções que desenvolvem de pesquisa vinculadas às humanidades, estudos culturais e à transdisciplinaridade, trabalhando conceituações ligadas às questões identitárias, à hibridização cultural, ao cruzamento de fronteiras, à interculturalidade, ao pós-colonialismo, dentre outras, a partir da reflexão em textos de múltiplas linguagens, em diferentes contextos, e também intersecção com o ensino de línguas estrangeiras. Sua mais recente publicação é o livro Língua, Cultura e Comunicação, a dimensão intercultural no ensino de línguas estrangeiras, pela editora Mackenzie. Uma honra ter a senhora aqui, professora, seja muito bem-vinda. A senhora está com a palavra. Obrigadíssima, Carlos Vinícius. Eu fico emocionada, estou bastante emocionada de estar aqui desde o primeiro momento que você me convidou. Você sabe que é um prazer muito grande estar com todos aí de Mato Grosso do Sul, que mora no meu coração. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos alunos do Mackenzie que estão nos assistindo hoje. Acho que eles estão colocando uma horinha ou outra aí no chat, mas são alunos em que acho que é legal eu colocar que nós estamos lendo Glória Aldua no nosso curso, neste momento, tá? Que é o curso de Literaturas e Culturas dos Povos de Expressão de Língua Inglesa. E eles estão aqui hoje conosco. Então, é um prazer muito grande. Pediram para eu mandar beijos, eu estou mandando beijos para todos, né? Que não posso ficar falando para cada um, mas estou muito feliz, sim. Professor Maurício De Micheli, também do nosso curso de letras, está nos assistindo. Um abraço bem grande, Maurício, e é um prazer estar com todos vocês, com Mato Grosso do Sul, com os colegas daí, com os colegas daqui, tá? Então, eu vou começar aqui a falar. Eu tenho uma apresentação, eu não sei como é que vai rolar isso aí, se eu vou dar conta de tudo isso. Vou tentar, tá bom? Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Que participar de um encontro internacional, sobre a escritora Glória Evangelina Anzaldúa é, antes de tudo, ter o privilégio de estar com colegas estudiosos e conhecer outros pontos de vista, outras análises sobre a obra anzalduana.
reler livros e entrevistas e poder contribuir com nossa leitura para a divulgação de sua escrita, de conhecer mais profundamente suas publicações, antologias, livros para criança, ficção, poemas, ensaios. De seu legado como teórica da cultura, além de repensar o sentido de feminismo e de feminista, sua reconhecida e magnífica tarefa de redefinir concepções de ticano, de ticana, de língua, de identidade e de code switching, tá? São objetos de considerações em nossa fala de hoje. Tá? Por que eu acho que vale a pena eu colocar, por que desse título, né? Glória Anzaldúa and How to Tame a Wild Tongue, Nosotros, Nosotras e os interstícios de língua e identidade cultural. Glória Anzaldúa aparece nas minhas aulas, tanto nas aulas de língua, nas aulas de metodologia de ensino de língua inglesa e na literatura. Por quê? Porque não consigo encontrar uma definição melhor de code switching em teoria e prática do que a própria de Glória Anzaldúa. Então, eu vou nessa palestra falar mais de língua, que é o que está mais próximo das minhas pesquisas. Né? Assim, depois disso, o que eu posso dizer? Que eu anotarei primeiramente do título desse primeiro simpósio internacional, parabéns, parabéns e parabéns, né? Deste título do simpósio, eu pego um pouquinho o termo escritura e vou dar 3 definições de escritura. Primeira, enquanto sinônimo de escrita, revela a ação, o efeito de escrever, de representar as palavras ou as ideias traçadas em papel. Segundo, provém do latim, scriptura, percebida como as sagradas escrituras da Bíblia. Terceiro, como documento oficial, é algo escrito e autenticado pela lei com o propósito de certificar uma propriedade, uma herança, algo transmitido pelos ancestrais. Entendemos aqui a escritura de Glória Anzaldúa, fundamentada nesses 3 significados reunidos em uma conceituação comum. Uma escritura consagrada, autenticada, testemunhada. De tal modo, traçamos o paralelo entre apreciações anzalduanas de língua, identidade, code switching, situação intersticial, com o livro Borderlands, La Fronteira de Nu Mestiça, de 1987, tendo o capítulo How to Tame a Wild Tongue como foco central. Ao encaminharmos nossa apresentação sobre a perspectiva que invocamos de Anzaldúa, focalizando-a como uma teórica de cultura independente, dedicamos atenção especial ao fato de a obra ser nomeada memorialística, semi-autobiográfica. Nós dividiremos a fala. Eu não sei se eu mudo o slide ou vocês mudam, Carlos Vinícius. Desculpa lá, porque eu já estou no próximo slide, se eu tenho que mudar. Eu? Mudei aqui, tá? Eu não sei como é que vai ser aí vocês, tá bom? Depois você me fala, Carlos, tá bom? Tá, ok. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu dividirei a minha fala em 3 partes, né? A primeira, o cotidiano de Anzaldúa e os cotidianos de muitos. Segundo, a escritura oral de Anzaldúa. E a terceira, Chicano-Spanish e outras línguas. Tá? Anzaldúa, a teórica da cultura, a crítica cultural, a etnógrafa moderna, é assim observada por nós nos registros de suas falas, de suas aulas e em suas inúmeras entrevistas que Ana Louise Keating nos lembra. São certamente novas formas de escrita.
Nesses encontros, coletados por Keating, no livro Interviews, Entrevistas, de 2000, percebemos uma conceituação de teoria prática implícita nas experiências narradas por Anzaldúa, relativas, nomeadamente, à adoção de várias línguas, à noção de in-betweenness, ao modus vivendi de sua escrita. Writing is my whole life. It is my obsession, diz Anzaldúa. Quando eu não escrevo as imagens, eu fico fisicamente doente. A noção de estar nos lugares medianos, condição contextual primeira de viver na fronteira, permeia incontestavelmente seus relatos de vida e nos faz pensar em algumas semelhanças de como ela os interpreta e, desse modo, tecer uma breve relação com duas concepções. Com a teoria da prática, de Pierre Bourdieu, em Esboços de uma Teoria da Prática, e também com os estudos do cotidiano, Everyday Life Studies, de Ben Highmore e de Michel de Certeau. Fazemos essa aproximação teórica, essa breve aproximação teórico-prática, no que diz respeito a preocupações do inventário da prática do dia a dia, Practice of Everyday Life, das disposições dos indivíduos de associar a prática ao cotidiano de determinado grupo e de situá-las no presente etnográfico. Este é um trabalho, segundo Bourdieu, baseado na experiência em que são investigadas a reprodução da hierarquia social e a produção cultural de formas de resistência, identidade social e etnicidade. Conforme Bourdieu assegura, o objeto em questão não está isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas propriedades. A situação de estar nos interstícios, que, como Anzaldúa mesmo a define, trata de um estado liminal entre mundos, entre realidades, entre sistemas de conhecimento, como se fosse um estágio do nascimento em que estivesse reconfigurando sua identidade e não soubesse exatamente onde se encontrava. Este é o estado de Nepantla, diz ela. Que funciona, agora eu abro aspas, né? Que funciona como metáfora para conhecimentos proibidos, novas perspectivas da realidade, modos alternativos de pensar. A formulação de Neplanta, elucidada pragmaticamente por Anzaldúa, de modo direto e ou indireto, com desenhos e explanações em suas aulas, em suas falas, em seus escritos, e, como podemos citar, de uma entrevista que ela concedeu a Maria Henriques Bittencourt, em 1998, em que define de maneira tangível os termos, justapondo-os de maneira didática. Eu vou traduzir, mas o slide está aí no original, tá? Então, assim, eu abro aspas, porque quem está falando agora é a Anzaldúa nessa entrevista. Assim, aqui estamos nas Borderlands, uma Nepantla. Nepantla é um termo nahuatl que significa o lugar do entremeio, o lugar entremeio de todos os lugares, o espaço in betweenness. Eu vou interromper o compartilhamento, tá? Porque parece que está dando algum probleminha, tá? Então, nós vamos lá. Reconhecendo-se como vivente intersticial na realidade física de Borderland, título do livro em pauta, Anzaldúa explica aquela condição já desde o prefácio, em que declara referir-se à fronteira sudoeste do estado do Texas com o México, mas adverte que não alude somente à demarcação geográfica, mas também às fronteiras psicológicas, sexuais,
espirituais que sempre existirão, desde que haja fronteiras fisicamente presentes e em que duas ou mais culturas balizem uma a outra, umas às outras. Vou citar Anzaldúa do livro Borderlands. De fato, as fronteiras estão fisicamente presentes sempre que duas ou mais culturas delimitem uma a outra, um lugar em que diferentes raças ocupem o mesmo território, um lugar em que classes baixas, médias e altas se encontram, se tocam, um lugar em que o espaço entre dois indivíduos se retraem com a convivência. E eu fecho as aspas. O que nos chama particularmente a atenção em seu discurso autorreferencial e que nos faz citá-lo e discuti-lo em nossas aulas é a dedução teórica que surge a partir de sua vivência, característica basilar nas narrativas denominadas life writing ou life story. Sua maneira peculiar de teorizar a realidade do seu cotidiano nos leva ao cotidiano de muitos. E assim explica Anzaldúa. Eu sou uma mulher de fronteira. Eu cresci entre duas culturas, a mexicana, com uma grande influência dos índios, e a norte-americana, como membro de um povo colonizado em nosso próprio território. Fecha as aspas. O fato de Anzaldúa contextualizar o ordinário da fronteira em escritos não ficcionais criativos nos faz refletir sobre a identificação do autor com o leitor e vice-versa, no que tange às narrativas pertencentes ao dia a dia de indivíduos deslocados e ato contínuo no papel da localização, deslocalização, relocalização e da língua na constituição da identidade ambivalente. Isso posto, cabe aqui algumas observações a partir da ótica dos estudos do cotidiano, que sugerem que a contextualização do ordinário, o entendimento dos atos rotineiros, não contém uma história singular, mas existem em inúmeras histórias. Portanto, como esclarece Michel de Certeau, é uma relação que conecta a busca diária às circunstâncias particulares. E sobre sua escrita, Anzaldúa confessa que, antes de tudo, para escrever, para ser escritora, ela tem de confiar e acreditar em si mesma como falante, como uma voz das imagens. Ao implicar ideias coletivas e dar vozes aos subalternos, Anzaldúa se entrega por inteiro. Aspas, não separo minha escrita de nenhuma parte da minha vida. É tudo uma história só. Fecha as aspas. Interessa-nos em nossa inquirição que análises dedicadas a lugares comuns da existência, examinadas em repetidas ações, como faz Anzaldúa, transformam a textualização em uma visão geral sob senso comum, ficando subentendido que ações diárias existem em múltiplas vidas. Ben Highmore, em Everyday Life e Cultural Theory, um livro de 2018, assevera que tais estudos reconhecem que a sociedade está sempre no mesmo lugar para ser observada, seja no relato de apenas um indivíduo ou de milhares deles. Outras ponderações de Highmore sobre o que muitos consideram um certo romantismo no campo de estudo do cotidiano se ajustam como pertinentes ao olhar que dedicamos à obra de Anzaldúa, o predicado de que o cotidiano é frequentemente visto como um espaço de criatividade.
destacando-se a autora justamente pelo não posicionamento dentro de uma visão cujo rótulo pudesse dar a ideia de romantização do cotidiano. Isso acontece exatamente porque, ao pensar sobre o corriqueiro da fronteira, ela se aproxima do que Highmore anuncia sobre as vozes vistas como subalternas, quando Highmore afirma: pensando sobre aquelas vozes que não são normalmente ouvidas, que não são as vozes dos ricos e poderosos, mas tratando-se muito mais da vida ordinária. Devo também comentar, em favor da não romantização do cotidiano na narrativa de Anzaldúa, que existe uma tênue diferença entre descrição e interpretação, emprestando ainda considerações de Highmore. Segundo Highmore, que ele é um professor de estudos culturais e de teoria da cultura na Universidade de Sussex, ok? Ele diz o seguinte: qualquer descrição, de certo modo, é uma interpretação. Sempre descrevemos ou interpretamos algo a partir de diferentes experiências, de diferentes perspectivas. Fatos, eventos, pessoas estarão ali representados porque, de algum modo, estivemos atentos criando, assim, camadas de descrição antes de pensarmos na análise. Descrição e interpretação caminham lado a lado. Anzaldúa, ao confessar que fica doente, que fica até enjoada, que queima em febre quando não pode escrever, também esclarece que, ao contrário disso, ela, ao reconstruir os traumas que se encontram atrás das imagens, eu dou significado a eles, diz ela. E uma vez que tenham significado, os traumas são mudados, são transformados. E é dessa maneira que escrever me cura, me traz grande felicidade. Sob a ótica da conceituação de descrição e interpretação de Highmore, podemos observar a escritura de Anzaldúa não só sobre suas experiências, mas também com a de outras ticanas, às vezes convergentes, outras andando em caminhos diametralmente opostos. Sobre criatividade, quando pensamos o cotidiano e as vozes que não são normalmente ouvidas, devemos nos lembrar que aquele cotidiano é construído com o intuito de também descobrir algo que não era conhecido antes. Nós não olhamos para aquele material para refletirmos sobre alguma coisa que já sabemos. Observamos o material porque ele nos permite ver um cotidiano específico, ou um específico modo de vida sendo produzido a partir da experiência. No entendimento de Highmore, que garante que há uma tensão entre o que as pessoas já estão sensibilizadas e de como podem tornar o invisível visível, passamos para as inferências de Keating sobre a vivência nos interstícios e de como Anzaldúa os interpreta, rearranja, junta os pedaços. Vamos abrir aspas para dizer o que Anzaldúa coloca sobre esse espaço in-betweenness. Ela usa o termo em inglês in-betweenness, o mesmo que eu uso nas minhas aulas, ok? O mesmo que muitos teóricos usam. Começando o que ela diz. Este espaço in-betweenness facilita a transformação. Como se as fronteiras se desmanchassem,
As categorias identitárias que antes eram tão confortáveis e naturais não mais existem. Elas se dissolvem, obrigando-nos a encontrar novos jeitos de nos definirmos a nós mesmos. Nepantla também funciona como uma metáfora para conhecimentos proibidos, para novas perspectivas sobre a realidade, como alternância de maneiras de pensar. Isso a Anzaldúa falou numa de suas entrevistas que está no livro da Kitty. O olhar de Anzaldúa está voltado para pessoas e para um espaço inexistente para muitos. Neste quesito, ela se posiciona como uma estudiosa do everyday life, do dia a dia. Quais são as vozes que são mais marginalizadas em determinadas situações? Pergunta Ben Highmore. Que experiências são mais comumente esquecidas? Continua ele. A perspectiva de Anzaldúa afasta-se da apreciação de teorias já existentes que fornecem explicações sem nem sempre conhecer os protagonistas. E assim o fazendo, concede lugar à sua própria experiência. Incluindo-se como protagonista e agente de sua própria descrição, sua voz crítica torna-se tão significativa quanto aquelas que são normalmente subjugadas. Ela não as utiliza simplesmente para promover suas ideias. Ela dá lugar no texto a outras vozes, além da dela. Há, assim, um revestimento de ética em como aquelas vozes são usadas. Anzaldúa se insere em um contexto histórico, social, cultural com outras ticanas, tentando compor com suas descrições e interpretações, trazer sentido identitário a todas. E revela, na mesma entrevista que eu acabei de citar, a Maria Henriques Bittencourt, que compõe seu trabalho aos pedaços, junta fragmentos, rearranja-os de modo a que façam sentido e que possam reverter em diferente identidade, diferentes rótulos, não só para mim mesma, diz ela, mas também para outras ticanas. Sob esse aspecto, Anzaldúa se aproxima novamente da teoria do cotidiano, quando Ben Highmore explana que, ao pensar sobre sua própria escrita, ele quer sempre ter outras vozes por perto. Ele utiliza longas citações com o intuito de permitir que o texto tenha espaço. Assim, não parecerá apenas uma ilustração de algo que está sendo discutido, ou que ele está discutindo. Há uma ética de como aquelas vozes são usadas. Tá? Eu não vou usar mais os slides, eles contêm exatamente essas citações que eu estou colocando. Então, é só eu dizer, foi Anzaldúa que disse, foi Ben Highmore que disse, e vocês entenderão perfeitamente. Passo para a parte 2, né, da minha fala hoje, que eu coloquei como título A Escritura Oral de Anzaldúa. Como leitora e pesquisadora da literatura não ficcional criativa, ou seja, de memoirs, autobiografias, testemunhos, cabe a mim anotar aqui brevemente que procuro evidenciar em Borderlands, La Fronteira, traços reveladores de autohistória, conceito criado por Anzaldúa para precisar sua literatura autorreferencial. Anzaldúa está entre os incontáveis autores que, nas últimas décadas, fizeram do gênero life writing seu modo capital de narrar a realidade do cotidiano. Não em formato de reportagem ou depoimento, mas em formato de quase um testemunho. Quase sempre narrados em primeira pessoa, com foco em aspectos socioculturais. A respeito desse assunto, lembramos outra entrevista de Anzaldúa,
concedida a Debbie Blake e Carmen Abrego, em 1994, e reproduzida igualmente por Keating no livro, em que Anzaldúa utiliza o termo memoir, o termo que eu utilizo, que eu tenho preferência, memoir, para responder a uma pergunta sobre o seu livro La Prieta, de 1995. Porque era constante a pergunta se o livro é autobiográfico, se o texto é autobiográfico, o que ela está escrevendo de verdade e etc. Tá? Então, esse livro La Prieta, né, que discute racismo, sexismo em sua comunidade, a entrevistadora pergunta se ele é autobiográfico, né? E ela diz assim: I didn't see La Prieta as a short story. I saw it as a memoir, an autobiographical prose piece. Em La Prieta, eu estou problematizando a realidade vivida e a realidade representada. Ela nota ainda, Anzaldúa anota, que a ficção é seletiva. A ficção é construída e inventada, já que a memória não é infalível, né? A memória tem lacunas, tem silêncios, e eu reconstruo uma memória, né? Eu reconstruo uma memória, mas ao reconstruí-la, diz ela, estou sendo talvez verdadeira à experiência psicológica, mas não aos detalhes, né? Anzaldúa oferece em inúmeras entrevistas extensas e detalhadas discussões das motivações que fazem parte de seu processo de escrita e de seus objetivos como escritora. Conforme Ana Louise Keating, as entrevistas de Anzaldúa são outras dimensões de sua escritura, como se fossem uma escrita oral, ou, como ela disse, como a Anzaldúa diz, quando estou escrevendo, é como se a escrita estivesse em processo, já que tenho que me expor, tanto nas entrevistas quanto nos textos escritos. Daqui para frente, eu passo para a terceira parte da minha fala, que eu dei o nome de Chicano Spanish e outras línguas. Nós focalizamos o nosso olhar a partir deste momento, e já nos encaminhando para a última parte, né, como eu disse, de nossa fala, em como Anzaldúa nos informa sobre o binômio língua-identidade. Ela se compadece, né, pelas gerações mais jovens, porque ainda não estão cientes de sua identidade. Ela ressalta, sobretudo, 2 pontos. O fato de terem sido reprimidas pela cultura dominante ou por terem tido uma espécie de lavagem cerebral, esquecendo-se de sua verdadeira nacionalidade. E, particularmente, por estarem envolvidas com o termo hispânica. A Anzaldúa confessa em vários momentos que ela abomina o termo hispânica, né? Em sua interpretação, ela as vê como subjugadas em suas identidades particulares, como as porto-riquenhas, salvadorenhas, nicaragüenses, cubanas, né? Todas colocadas sob o mesmo guarda-chuva hispânica. Okay? Por esse motivo, Anzaldúa, em inúmeras oportunidades, revê os termos mexicanos e mexicanas, termos que a mãe dela e a avó utilizavam para se autodenominar. Tá? Ao retratar a luta identitária em que viventes da fronteira enfrentam na vida ordinária, Anzaldúa especifica este conflito como anticolonial, pois, segundo ela, a cultura dominante ainda coloniza as mentes ao lhe dar identidades que não foram escolhidas ou eleitas. Anzaldúa interpreta e descreve
um universo, que é o universo dela, né, também, em que a troca de códigos linguísticos, verbais, não verbais, culturais, acontece comumente entre indivíduos que vivem nos interstícios físicos e metafóricos, sendo o fenômeno registrado por ela e por outras teóricas ticanas do terceiro espaço, né, como Emma Pérez e Norma Alarcón. Elas todas pensam o conceito de code switching como algo que é pertinente às suas próprias vidas. Anzaldúa esclarece que tais teóricas feministas possuem essa prática em comum e, portanto, as definições são coincidentes ao apresentar a proposição. Vou repetir o que a Glória Anzaldúa falou nessa entrevista. Tá? Nosso trabalho, abre aspas, nosso trabalho tem isso em comum. E o fato de sermos pessoas de fronteira, estamos em esse lugar intermédio, em Nepantla. Chicanas feministas lidam com os border studies e com as trocas de códigos linguísticos, o code switching, tanto quanto as trocas de códigos culturais, que ela chama de cultural code switching. Okay? Usamos figuras culturais como La Virgen de Guadalupe, La Llorona, La Chingada e mitos mexicanos indígenas para descrever pensamentos e experiências chicanas, e eu fecho as aspas. Em Borderlands, La Fronteira, Anzaldúa anuncia logo nas primeiras páginas que ela trata especificamente, como já mencionamos, da verdadeira fronteira física entre o sudoeste da fronteira do Texas com o México, um local em que culturas se juntam, línguas se polinizam, essas palavras são da Anzaldúa, são poéticas, é uma poesia em forma de prosa. Vou repetir. Ali, naquele local, as culturas se juntam, línguas se polinizam e se revitalizam. Nascem e morrem. A troca constante de códigos linguísticos acontece não somente entre o espanhol, castelhano e o inglês, mas do inglês para o espanhol castelhano, para o dialeto mexicano do norte, para o Tex-Mex, para um toque de Nahuatl, para uma mistura de tudo isso. Né? Anzaldúa declara que aquela língua que nasce, que ela chama de Chicano Spanish, e que ela chama de bastarda, abre aspas, é uma língua da fronteira que se desenvolveu naturalmente. Não é uma língua incorreta, é uma língua viva, que não é aprovada por nenhuma sociedade. Acima de tudo, o Chicano Spanish reflete exatamente a minha língua, uma nova língua, a língua dos Borderlands. Tá? E ela explica, né, que ela cresceu numa família de code switching, era um code switching. Né? E depende de algumas citações, ela usava inglês, né? Quando ela pensa em teoria, quando ela pensa nas aulas, vem na mente a língua inglesa, né? Quando eu estou tratando, ela diz que quando eu estou tratando de teoria, eu uso o inglês, né? Because I didn't take any lessons where theory was taught in Spanish. Ela não fez nenhuma aula que teoria era dada em espanhol. Então, vem na cabeça, né, o inglês, tá? E quando ela está sempre falando na intelectualidade, o inglês é que vem à tona. Né? Sobre a língua ou línguas que utiliza ordinariamente, ela é categórica ao assentir sobre como assume sua identidade nepantleira, contradizendo a própria mãe dela, que, como outras mães, né, a Giselma falou sobre isso na fala dela, né? Fala português, porque senão você não arruma um emprego. Né? Exatamente o que diz a mãe da Anzaldúa.
Ela diz assim, toda vez que ela ouvia a Anzaldúa falando, né, nesse Chicano Spanish, ela ficava mortificada. Esse é o termo que a Anzaldúa usa para a mãe. Né? Então, ela diz assim, eu vou repetir as palavras da Anzaldúa. Né? I want you to speak English. Para hablar bueno trabajo, tienes que saber hablar el inglés bien. Que vale toda tu educación si todavía hablas inglés con un accent. Olha ela usando o Spanglish. Tá? Já que na universidade ela explica, né, que a mãe fica indignada, porque na universidade ela tem aulas, os alunos têm aulas, pelo menos 2 vezes por semana, né, de pronúncia, para pronúncias ser mais próxima do inglês norte-americano. Né? E a Anzaldúa diz o seguinte, qual era o propósito? To get rid of our accents, para que nós nos livrássemos da nossa pronúncia. Né? Diferentemente de outras chicanas, Anzaldúa se sente orgulhosa dos muitos códigos, pelo menos 8 ela cita em How to Tame a Wild Tongue, ela cita pelo menos 8 códigos, né? Que ela usa abertamente em diferentes situações, com diferentes pessoas, em diferentes lugares, porque cada interação é particular. Né? Então, desses 8, eu vou colocar alguns, né, que ela lista no capítulo que eu estou me referindo. Né? Standard English, Working Class Slang English, Standard Spanish, Standard Mexican Spanish, North Mexican Spanish Dialect, Chicano Spanish, que é falado no Texas, New Mexico, Arizona, Califórnia, e ainda tem variações regionais nesses lugares. Daí ela fala ainda do Tex-Mex e ainda do Pachuco, que é também chamado de Calhó. Desculpem pelo meu espanhol, tá? Vocês aí que são da fronteira que falam espanhol também, tá? A Anzaldúa ressalta na entrevista que ela dá a Bittencourt, que eu já citei, que a importância de se identificar e de se assumir como uma mulher da fronteira que considera o code switching uma maneira de resistência e, no caso do espanhol e do inglês, ela confessa resistir aos dois. Tá? Então, eu vou repetir as palavras dela agora em inglês, tá? Because I want Chicanos to speak Chicano Spanish, not Castilian Spanish. We have our own language. Nós temos nossa própria língua. E ela está evoluindo. E ela é saudável, diz Anzaldúa. Muitas das histórias que eu escrevo em Spanglish, tá? Que também é conhecido como Tex-Mex, tá? Ou um Pachuco Dialect. Esta resistência é parte da luta anticolonial, ela disse, contra ambos, tá? Os colonizadores espanhóis e os brancos colonizadores. Fecha aspas. À guisa de conclusão por hoje, devo dizer que nós nos deparamos na obra de Anzaldúa com um encontro constante de asserções que se repetem e se fortalecem em suas aulas, em suas entrevistas, em seus ensaios, nas poesias, na ficção, na não ficção, nas críticas, tá? Em que os diálogos, os testemunhos, as exégeses, do início até o final das autohistórias, há temas que relembram uns aos outros, confirmam uns aos outros, completam-se, fazendo com que a verdade da narrativa seja validada e que a teoria prática seja legitimada. Dos centenas dos realces de colorido que eu faço nos meus livros, né, no meu computador, no meu notebook, que eu vou marcando, meus alunos sabem que eu vou marcando tudo com realce verde, realce amarelo, da maneira que eu puder. E eu confesso, os livros, não só dela, mas outros livros, estão repletos
né, dessas anotações, e dessas centenas de anotações que eu faço, né, de Anzaldúa e sobre os livros que falam, né, de Anzaldúa, eu vou terminar com algumas linhas do capítulo How to Tame a Wild Tongue, né, do livro Borderlands. Então, como que é possível, né? Ela é muito feliz no título que ela dá, né? No início, né? Para esse capítulo, né? Porque no início do capítulo ela descreve uma cena em que ela está no dentista e o dentista quase que pergunta isso: como é que eu vou domar essa língua selvagem? Porque ela não consegue parar com a língua quieta enquanto o dentista faz a obturação. E essa tame a wild tongue é tão maravilhosamente, metaforicamente usada, né, que o capítulo prende os meus alunos. Eu posso dizer, isso aconteceu com Carlos Vinícius na aula, tá? Quando eu apresento esse capítulo, apresentando Glória Anzaldúa. Né? Então, eu tirei um trechinho que é um dos capítulos que realmente prendem a atenção, conquistam mais e mais leitores e adoradores de Glória Anzaldúa. Abre aspas. Se você quiser realmente me ferir, me machucar, fale mal da minha língua. Identidade étnica é twin skin, é gêmea da identidade linguística. Eu sou minha língua. Se eu não puder ser orgulhosa da minha língua, eu não posso ter orgulho em mim mesma. Se eu estou traduzindo direto, desculpe se eu demoro um pouquinho, tá? Until I can accept, até se eu não conseguir aceitar como legítimo o Chicano Texas Spanish, o Tex-Mex e outras línguas que eu falo, eu não posso aceitar a legitimidade de mim mesma. Se eu puder ser livre, até eu puder ser livre para falar de modo bilíngue, ok? E to switch codes, e mudar os códigos, sem ter sempre que traduzir, enquanto eu ainda tiver que falar espanhol ou inglês, quando eu preferiria falar Spanglish, e tanto quanto eu tenho que acomodar o inglês, os falantes de inglês, a mesma situação, em vez de ter que acomodá-los a mim. A minha língua será ilegítima. Glória Anzaldúa, 1987, How to Tame a Wild Tongue, do livro Borderlands, La Fronteira, The New Mestiça. E muito obrigada. Thanks for having me. Obrigada mais uma vez, Carlos Vinícius, em nome de todos os outros, pela essa oportunidade de falar e de me emocionar com a obra de Glória Anzaldúa. Obrigada. Um abraço a todos. Nós que agradecemos, professora. Que aula, que aula. Muito obrigado de coração, fico emocionado também. São as marcas, né? Eu sou suspeito para falar, porque foi a professora Vera que me apresentou Glória Anzaldúa, e ela falou assim, você tem cara de Glória Anzaldúa, você vai gostar. Né, hoje a gente poder fazer um evento como esse, né, a senhora tem muita responsabilidade nisso tudo que está acontecendo, muita influência, pode ter certeza. E quando a senhora cita os markers, o marcadorzinho do amarelo, já veio à cabeça o texto da senhora passando para nós nas aulas, e a senhora pode ter certeza também que a senhora marcou a minha vida, e tenho certeza que também está marcando a vida de muitos estudantes. Não é só no texto, é no coração também. Imagina, obrigada. Dando continuidade, a gente abre o debate, perguntas. Professora Vera, professora Vânia, João. Professora Vera, parabéns.
foi de uma sensibilidade muito grande na sua fala, né? As teorias, as epistemologias críticas, elas precisam mesmo, né, passar pelo corpo, né, passar pela carne, para que seja verdadeira, né? E a senhora passa isso muito, né? Essa sensibilidade, ela foi também repassada a nós, né? Que admiramos, né, muito o seu trabalho, né? Através dos trabalhos do Carlos Vinícius. E lógico, né, que nós somos admiradores da Glória Anzaldúa e cada um à sua maneira, né? Eu, a senhora na área da senhora, eu na linguística, né? Trazemos algumas anotações. Então, eu vou fazer um comentário, tá? E a senhora me corrija, por favor, né? A senhora é uma referência sobre a Glória, né? E nós estamos aqui engateando ainda, né? Maravilhados com o texto, com o discurso literário de Glória, que é único, né? Professora, o termo ticano é usado para se referir ao povo que não é nem indígena, nem mexicano, nem norte-americano, mas tudo isso, né? São sujeitos fronteiriços que, por vezes, são considerados transgressores, alienígenas, né? Ticanos e ticanos, pessoas com pouca cultura, é o que dizem, né? Indígenas e de cor. Estrangeiros em suas próprias terras, que não estão no poder ou do discurso hegemônico, aqueles que não se alinham com os brancos, né? Uma fala dela. E ela desmonta, né, nos textos, né? E a senhora trouxe, a senhora mostrou isso, a ordem do discurso dicotômico para escrever contra si mesmo e dessa maneira resgatar um conjunto de memórias que, por serem monstruosas e contraditórias, desafiam do fundo das suas entranhas, né, os imaginários que articulam os múltiplos mundos a partir dos quais a ticana barra indígena, né, ecoa sua voz. E eu faço parte, né, da Ampol, das práticas identitárias, eu tenho muito interesse, né, em trabalhar essas construções identitárias, especialmente nessa temática nossa aqui, né? Então, eu acredito que a escritura de Anzaldúa, a gente traz escritura entre parênteses, que é escrita, né, e escritura ao mesmo tempo, o língua e linguagem é ao mesmo tempo, né? A escritura de si, aqui, né, Anzaldúa, esse sujeito, não só escreve, descreve, né, aquilo que ela era ou que é, né? Mas o sujeito, o sujeito Anzaldúa está se constituindo, né, mediante ao ato de narrar a si mesmo, né? Eu entendo dessa forma. Se ela traz, né, nesse discurso literário poético, né, uma construção identitária única, né, que perpassa por esse termo, né, ticanos aí. Uhum. Eu gostaria de comentar. Obrigada, Vânia. Obrigada pelas suas palavras. Eu sempre me pergunto, e os alunos também fazem essa pergunta, né? E como Anzaldúa se chamaria, se autodenominaria? Né? Porque ela é de documento, ela é norte-americana de terceira geração já. Né? E como é que esta ancestralidade dela é tão forte, né? A ponto de ela tentar o tempo todo resgatar a identidade de outros ticanos. Né? Então, ela coloca esse ticano, né? Principalmente na língua que ela fala, diz que fala ticano-spanish, né? E ela fala inglês standard, e ela fala espanhol standard, e ela vai o quê? Vai se acomodando à situação, né? É uma abordagem situacional, né, que ela coloca, né? E a dificuldade de se colocar todos, não somente ela, mas ela ainda se compadece daquelas que ainda não perceberam tudo isso.
E a obra dela é a obra que o quê? Que escancara os problemas, né? Esses problemas da fronteira, e a criação, né, do termo, o uso do termo Nepantla, Nepantleira, acho que fala muito disso. Né? Que é uma identidade, como o Stuart Wall também fala, é uma identidade toda partilhada, né? Que é obrigada a se acomodar às várias situações, sem perder a ternura jamais. Sem perder o fato de que ela não esquece a história dela, a história da família, dos ancestrais, e faz com que outros façam o mesmo. Essa é a importância da obra de Anzaldúa, e nos lembrarmos que quando o livro dela foi lançado nos Estados Unidos, né, foi um dos livros mais vendidos e mais comentados. E era um livro que ela falava, só pode ler o livro quem entender pelo menos 2 línguas, porque as outras todas também estão lá. Então, quando eu coloco isso para os meus alunos, quando nós discutimos muito em classe sobre isso, né, nós colocamos, nós brasileiros que estudamos inglês, estamos tranquilamente, nós curtimos o livro do começo ao fim, porque espanhol para nós sempre achamos que sabemos. Né? Então, o livro da Anzaldúa, quando alguém colocou que está sendo traduzido, eu fiquei super curiosa, mas como é que vai ser a tradução? Né? Não só a língua empregada ali, como esses conceitos que a Vânia colocou. Que ela coloca, ela escancara todos. Né? Os termos estar in between us, estar no borderland, ser uma border woman, né? Como é que se explicaria tudo isso? Tá? Eu não sei se eu falei um pouquinho demais, Vânia, ou se eu falei... Não, ótimo, obrigada, professora. Mas desde ontem que eu estou assistindo as palestras, curtindo todos os colegas que estão falando, né? E hoje na fala da Giselma, que você percebe quão diferente é estudar a fronteira e viver a fronteira. Sim, Nós, em verdade. São Paulo, capital, nós estudamos a fronteira. Daí vem o Carlos Vinícius nas aulas e explica a fronteira que ele colocou na tese dele. É uma outra fronteira que é vivida, que é o caso da Anzaldúa, viver a fronteira. I am a border woman. Né? As nossas histórias são muito diferentes. Enquanto a Giselma falou do pai dela, uma história linda, maravilhosa, eu lembrei do meu pai com uma história muito diferente de interculturalidade. Ele que me ensinou o que é hibridismo e interculturalidade, vivendo e contando a partir do momento que ele e a família emigraram da Rússia para São Paulo. Sem nenhum tostão, sem saber a língua, sem saber para onde ia. Né? Então, são histórias de vida, assim como as histórias de vida da Anzaldúa, que, contada, elas viram teoria. Muito mais do que qualquer teórico que se atreva a escrever livros. E não só teoria, mas um método, né, fronteiriço. Exatamente. Obrigada, professora. Obrigada a você, Vânia. Obrigado, professora. Professor João? Bem, se a gente pudesse, né, nós ficaríamos mais Claro. tempo, né, refletindo sobre essas questões que a professora trouxe e que me deixam muito feliz também, porque a cada momento eu tenho percebido que uma noção diferente está sendo discutida, né? Por exemplo, quando a professora traz a noção das mulheres, né, neplanteiras, né? Esse tribalismo novo, Glória Anzaldúa vem aventando, né? Ela aventa em sua escrita. E pensando também nesses traumas que a professora também traz, né? Essa escrita, que é a inscrição desse corpo, né? Desse sujeito fronteiriço, me fez pensar também nas nossas escritoras negras, né? Como
Coralina, né? A Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, que propõem essa maneira de compartilhar o sofrimento, né? Compartilhar os traumas, né? Ao mesmo tempo que busca essa cicatrização, né? Isso. Mas nós sabemos que essa ferida ela sempre vai estar ali incomodando, né? Esse sujeito, esse corpo. E gostei muito, professora, quando a senhora traz a questão, né, do sotaque, né? As aulas que eles tinham que atender para que esse sotaque pudesse ser o mais leve possível, né? E Glória Anzaldúa, com toda a sua rebeldia, ela diz: eu vou ser professora de língua inglesa. Eles dizem que eu não sei falar, né? Isso E mesmo. aí ela decide ser professora, né, da língua inglesa, daquela língua, né, que tentou a todo momento podá-la, né? Isso. Então, professora, parabéns. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo. Você pegou um pontinho, né, que é o sotaque, que é um dos temas discutidos nas minhas aulas. Não só na aula de literatura, aula de língua, aula de metodologia, de ensino de língua inglesa, né? O que é o sotaque? Todos temos sotaque. Eu sempre falo isso, todos temos sotaque, todos, na nossa própria língua, todos temos sotaque. Então, o sotaque, diz uma escritora polonesa norte-americana, que é a Eva Hoffman, ela diz que o sotaque é como uma cicatriz, né? Que você olha para a cicatriz e lembra de onde você veio. Né? Não é para ter vergonha do seu sotaque, é a sua identidade, é a sua história de vida. Né? Então, isso, para quem está fazendo curso de letras, né, e vai ser licenciado em língua inglesa, é extremamente importante, e para eles como alunos, e para eles como professores, o que falar para os alunos sobre o accent. E eu fico muito feliz que você pegou exatamente este ponto que ela fala em várias ocasiões. Né? É isso. Os autores de memoirs que eu estudo, todos falam sobre sotaque. Todos. Tá? Porque é uma literatura de imigração. Né? Aquela literatura de imigração que eu estudo com os meus alunos. Então, sotaque é sempre o assunto. Obrigada, João. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Obrigado, então, mais uma vez, professora Vera. A gente parte para os encaminhamentos finais, agradecendo a oportunidade de ouvir a aula que a senhora nos deu, compartilhar o abraço carinhoso aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul para todos os estudantes do Mackenzie que estão acompanhando. A gente fica muito feliz e passa a palavra para as considerações finais da senhora para a gente continuar o nosso evento. Eu acho que, como todos já disseram, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a oportunidade de trazer os meus alunos para cá, né? E fazer com que a Glória Anzaldúa seja sempre mais estudada, né? Como eu digo, como uma teórica da cultura. É uma teórica da cultura que junta exatamente a sua experiência e a dos outros, né? Então, fica aqui o meu abraço apertadíssimo de São Paulo para vocês, tá? E parabéns mais uma vez pelo evento. Que seja só o primeiro de muitos e muitos, muitos que virão e que muitos alunos, ex-alunos meus, com certeza participarão. Beijo no coração. Obrigada. Obrigado, professora.